Ih, não coloca isso no projeto não, é muito brega, ninguém usa mais. Tenho certeza que você já ouviu isso de algum colega, de algum arquiteto, de algum construtor. Ou se você não ouviu de um colega, você viu na internet algum arquiteto famoso dizendo alguma coisa parecida. E provavelmente essa é uma preocupação que os seus clientes também têm. Afinal, o que é brega, o que não é brega? Bora comigo que eu vou te contar nesse vídeo. Ó, esse vídeo aqui não é para te falar sobre tendência de decoração. Para falar bem a verdade, eu não acredito nesse tipo de coisa. Eu acho que a arquitetura é muito mais do que isso. A moda, ela vem e vai, e eu particularmente defendo que nós, como profissionais, a gente precisa combinar as melhores práticas com aquilo que é o gosto, aquilo que é a verdade do nosso cliente. Então, os 7 itens que eu vou te mostrar nesse vídeo são alguns alertas para que você possa fazer escolhas certas, as escolhas mais adequadas para o seu cliente, e especialmente se o objetivo for fugir de uma decoração que fique datada, que fique marcada com o tempo, que fique brega. E se esse é um tema que te interessa, se você acha que mais gente deveria saber desse tipo de coisa, já deixa o seu like nesse vídeo, porque aí o YouTube, ele entende que mais pessoas precisam assistir e mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo e você vai nos ajudar. Então, aproveita também, se inscreve no canal, ativa as notificações para que você possa receber outros conteúdos como esse no universo dos projetos e das obras. Então vamos lá, eu quero saber qual que é o seu palpite. Antes de eu começar aqui a lista, o que na sua visão é brega? Coloca aí nos comentários que eu quero saber se você vai estar alinhado, alinhada aí comigo, tá? As escolhas que você vai fazer para o projeto, elas vão depender de tanta coisa. Eu particularmente acredito que tem estilos mais adequados para determinadas situações e para determinadas pessoas. Então, nesse vídeo eu quero falar sobre 7 escolhas que você deve evitar se o seu objetivo é ter um projeto mais atemporal. E pro caso do seu cliente não querer errar, se ele tiver na dúvida do que colocar na casa dele, você saber dar essa orientação. E eu já vou adiantar uma opinião pessoal minha, que é: quem decide, quem dá o ponto final, quem manda no projeto é o próprio cliente. Num determinado nível, se ele insistir em querer usar alguma coisa que eu, por exemplo, classificar aqui como brega, eu quero que você pondere isso para a realidade dele, sabe? Analise os prós, os contras e respeita a decisão dele, ajude ele a decidir. Se for alguma coisa que ele queira mesmo, que está no coração dele, no DNA da família, não tem problema você usar. E faz o seguinte, fica comigo até o final desse vídeo, porque a última dica que eu vou dar, o último item, ele é essencial para você resolver esse dilema de uma vez por todas. Então, beleza, alerta feito, vamos então para o primeiro item. Número 1, uma soleira muito marcada. Alguns anos atrás era muito comum ter uma soleira, que é aquela divisão ali no piso, bem marcada para separar o ambiente com pisos diferentes. Geralmente essa soleira era feita de granito, de mármore ou com algum outro tipo de pedra. Então tem que ter ali uma largura mais ou menos de 15 centímetros, que é a largura padrão de parede. Era praticamente impossível você não notar a existência dessa soleira. Ela ficava muito marcada, muito evidente, e é exatamente por isso que hoje ela é considerada um item meio fora de moda, né? Muitas pessoas acabavam utilizando um filete. Ao invés de usar a soleira do tamanho da parede, acabavam usando um filetinho assim, que é mais fino, de 2, 3 centímetros, mas que também de pedra natural e geralmente com materiais que geram contraste. E esse tipo de estratégia usada separando ambientes com pisos diferentes acabam trazendo muita informação. A maior parte dos projetos de hoje em dia contemplam ali pisos muito alinhados, às vezes o mesmo piso que passa de um ambiente para o outro, às vezes um perfil metálico para fazer essa junção. E aí dessa forma a gente elimina aquele outro elemento, que é um elemento mais chamativo, porque o perfil metálico ele fica super discreto, fica só dando ali o acabamento. Então tem várias opções de cores, tem várias opções de acabamentos e isso fica muito interessante. Então o legal é você avaliar toda a decoração do projeto junto com o cliente para ver o que vai ficar melhor, o que combina mais. Um ponto importante é que, seja utilizando um perfil metálico ou colocando um piso que é encostado no outro, direto, enfim, você precisa ter muito cuidado
com a escolha da mão de obra para fazer essa instalação. Porque se esses pisos têm espessuras diferentes, aí a gente precisa acertar esse desnível no contrapiso, para que eles fiquem bem alinhados. E se for algum ambiente onde tem uma área de um nível diferente mesmo, por exemplo, uma área molhada, uma área externa, é muito importante prestar atenção em qual é o perfil metálico, a altura desse perfil metálico e deixar o acabamento dele de topo para tampar a lateral, que geralmente é de um porcelanato, né? Então é muito importante que seja muito bem pensado isso, e muitas vezes você tem que instalar esse perfil antes mesmo de colocar o piso, porque senão depois o acabamento não vai ficar tão bom. E esse tipo de detalhe é importante que esteja bem descrito no projeto executivo e que a mão de obra seja uma mão de obra qualificada para poder executar um serviço como esse. Agora me conta aí, os seus clientes eles preferem que instalem soleiras ou os seus clientes já estão mais ligados nessa estratégia de colocar um perfil metálico, alguma coisa mais discreta? Quero saber como é que tá aí na sua região, deixa aqui nos comentários. O segundo item é a lateral do porcelanato aparecendo. Isso é realmente imperdoável. É um item que vai fazer o seu projeto ficar muito brega, vai fazer o seu projeto ficar muito mal acabado. É aquela lateral do porcelanato, que é conhecida como biscoito, né, aparecendo. Então, a maioria dos porcelanatos, eles só tem um acabamento, né, a cor, a textura, aspecto final, só na parte superior. Então, se ele não for bem assentado, se a mão de obra, e de novo a mão de obra, não for muito cuidadosa, muito habilidosa, pode ser que fique aparecendo essa lateral que não tem acabamento e vai ficar muito feio, vai ficar mal acabado, e olha que eu já vi isso em várias obras de alto padrão. Alguns profissionais acabam pintando a lateral do porcelanato com rejunte ou com a própria massa acrílica, mas isso não é um acabamento adequado para esse material, porque vai ficar aparecendo a diferença do revestimento. A gente até tem opções no mercado de um porcelanato que é chamado porcelanato técnico, que ele tem uma massa cerâmica na mesma cor do acabamento. Mas esse tipo de piso geralmente é um pouco mais caro. Quem acaba escolhendo um porcelanato é porque não está querendo gastar muito, senão acabava colocando uma pedra natural, enfim, outros materiais. Então o porcelanato é um material muito versátil e se você for pegar um material tão caro como esse, acaba que não vai valer a pena. Mas se o seu cliente quiser usar, tem essa possibilidade. E o certo mesmo, assim, a melhor estratégia para evitar que essa lateral fique aparente é fazer um corte em meia esquadria, que também é conhecido como o 45 graus, né? Esse tipo de corte, ele não apenas vai esconder a lateral do porcelanato, mas quando ele é muito bem feito, ele deixa tudo mais sofisticado, mais integrado. Só que você vai precisar ter muito cuidado para que não fique nenhuma lasquinha, para que não fique nenhum denteamento, porque essa quebra deixa a parte da cerâmica aparecendo e aí fica horroroso. Então tem que tomar muito cuidado. Aliás, esse é um dos motivos, inclusive, pelos quais eu não teria uma bancada de porcelanato na minha casa, porque é muito mais fácil lascar esses cantinhos com o uso no dia a dia. Eu, inclusive, já falei sobre isso num vídeo e eu vou deixar o vídeo aqui em cima e também aqui na descrição para você poder assistir depois. O ideal mesmo é você contratar uma empresa que seja especializada em instalação de porcelanato ou ter alguém aí na sua equipe, um profissional de confiança que seja especializado nisso, porque esse corte ele é um acabamento muito, muito delicado e é preciso que essa mão de obra esteja bem atenta, que seja muito caprichosa com os detalhes. Também não adianta você querer que a mão de obra faça milagres. Se você compra um material de qualidade ruim, a mão de obra não vai conseguir ter aquele acabamento perfeito, né? Então você precisa ter um material bom, porque isso vai facilitar o trabalho do azulejista e vai também aumentar a durabilidade do seu material, do seu piso. Ponto número 3, vários revestimentos diferentes. A terceira escolha que vai fazer a casa do seu cliente ficar muito brega é usar muitos materiais diferentes. Às vezes, alguns clientes podem ficar mais indecisos ou podem querer muitas coisas e acabam querendo misturar muitas coisas, muitos estilos. De novo, eu acredito nessa arquitetura que é ultra personalizada. A casa é do cliente, não é sua. Mas a sua obrigação como profissional é avisar ele que ele precisa tomar algumas decisões mais coerentes. Então, o ideal é não exagerar na quantidade de material para que a casa não pareça um showroom de loja de acabamento.
ou então uma amostra de decoração. E aí, daqui a um tempo, ele vai cansar de tudo isso e a culpa vai acabar em quem, né? Você que é o profissional que poderia ter ajudado. Então, muitos revestimentos diferentes podem até trazer uma sensação de fadiga, de cansaço, de desordem, de uma coisa que não tem uma coerência, uma fluidez de um ambiente para o outro. É só você pensar como que você fica quando você visita uma mostra de decoração. Às vezes um showroom, né, de loja, de decoração, de acabamentos. Às vezes a gente fica até meio zonzo assim, né, porque é tanta informação. E aí imagina você morar num lugar assim. E o que acontece é que muitas vezes o cliente ele vê esses materiais desconectados ali na loja e ele não tem a visão do todo e só vai ter essa surpresa, né, quando a obra estiver pronta. Então você precisa sim fazer um aviso, explicar para ele. E como eu já falei, se o cliente insistir em usar algum tipo de combinação, né, você tem que usar, mas fazendo algumas compensações para dar uma leveza maior, para que fique tudo harmônico, tá? Então, por isso que é importante você ter um render, um 3D bem feito, para que essa noção ela aconteça antes da gente começar a obra. Porque eu sempre digo, mudar projeto no papel é sempre mais barato do que mudar na obra. Inclusive, a gente mudou o projeto da nossa casa inteiro, a obra estava prestes a começar, e eu contei mais detalhes sobre isso no outro vídeo que eu também vou deixar aqui para você no card aqui em cima e na descrição aqui embaixo para você poder assistir. Vamos ao quarto item então. Falta de unidade entre um ambiente e outro na casa. Não é só o revestimento que você não precisa ficar misturando. Essa falta de unidade, de um estilo, de uma coerência entre um ambiente e outro também pode ficar brega. Então usar muitos estilos na casa, cada ambiente ser praticamente ali, né, aquelas casas que a gente aluga quando vai pra Disney. Quem já foi sabe como é que funciona, né? Conta aqui. Cada quarto é temático de um personagem da Disney. Isso é lugar pra gente passar férias, a gente não vai morar num lugar desse, né? Então, usar esses estilos diferentes, em ambientes diferentes, pode ser uma péssima escolha. Mas, por outro lado, é possível a gente encontrar uma unidade associando estilos, às vezes no mesmo projeto. Às vezes, por exemplo, no mobiliário, que a gente consegue conciliar móveis mais tradicionais com móveis mais contemporâneos, ou até mesmo na arquitetura como um todo, que foi o que aconteceu na Casa Lud, que é um cliente nosso, o Luciano, ele tinha medo de como que a casa ia ficar, porque ele queria de um jeito e a esposa queria de outro, completamente diferente, e a gente conseguiu encontrar um equilíbrio entre os dois estilos e agradar os dois ao mesmo tempo. É claro que precisa ter uma linha comum, né, no estilo geral ali para casa, não vai funcionar, por exemplo, se a sala for clássica, a cozinha for industrial. Você pode sim combinar elementos diferentes com estilos diferentes, mas essa combinação, ela precisa ser muito bem pensada e ela não pode ficar restrita a cada ambiente, porque esses ambientes mais harmônicos, eles vão trazer bem-estar, vão trazer conforto, vão trazer tranquilidade, e o nosso cérebro, ele busca uma ordem nas coisas, ele busca harmonia, ele busca beleza, e a unidade dos ambientes, ela contribui para esse bem-estar. Então, usar, por exemplo, uma paleta de cores única, ou pelo menos paletas que sejam complementares nos ambientes também, isso é algo que pode ajudar, pode contribuir. E agora vamos para o quinto ponto, que esse é de doer, esse é brega mesmo. Piso brilhoso. Esse item eu realmente recomendo que os meus clientes não usem e eu recomendo que você também não coloque nos seus projetos dos seus clientes. É muito difícil de você manter limpo, qualquer sujeirinha mínima ela já aparece, os arranhões, as manchas. Se a manutenção não for muito bem feita, um piso brilhoso ele pode causar uma sensação de desleixo e também gera um desconforto visual se for um lugar que entra muita luz, né? Então vai ficar refletindo ali o tempo inteiro no chão e isso vai incomodar. Às vezes você está assistindo uma televisão e o reflexo do piso, gente, tá ali na sua tela, no seu computador, se você está trabalhando.
E se o espaço não for muito grande, esse piso ele pode até trazer uma sensação de que o ambiente é ainda menor do que ele já é. Então, se você quiser ter uma sensação de amplitude, se você quer ter a sensação de elegância, sabe? Aquela coisa bonita, usa um piso fosco ou um piso acetinado, pelo menos. Tá? E o piso brilhoso, ele chama tanta atenção que fica difícil você compor outros elementos ali de decoração de uma forma mais harmoniosa. Se o cliente quiser outras coisas que destacam mais, às vezes um sofá, algum outro elemento colorido, uma parede, por exemplo, pode ficar muito over. E aí isso vai trazer uma sensação de cansaço ao longo do tempo, tá? Então a beleza, ela tá nos detalhes. Então geralmente aquilo que chama muita atenção precisa ser usado com cuidado. Então é possível usar? Claro que é. Se o seu cliente realmente quer um piso brilhoso, você vai conversar com ele, orientar, explicar os prós, explicar os contras, mostrar outras, possibilidades para que ele possa tomar uma decisão mais consciente. E se ainda assim ele quiser usar, a minha sugestão é que você conduza ele e mostre para ele que as cores mais neutras seriam coisas mais adequadas, Aqueles pisos muito manchados, que imitam pedra, não são legais. E se ele ainda assim quiser o brilho, mas quiser outras opções de brilho ao invés de colocar no piso, você pode colocar um piso fosco e deixar os brilhos para os móveis, para as janelas, para os eletrodomésticos, porque aí vai ficar uma coisa mais discreta e mais atemporal. Então a casa vai ficar mais chique, vai ficar mais bonita. Inclusive, eu já falei sobre essa e outras escolhas que deixam uma casa mais chique e com cara de rico, inclusive, no outro vídeo que eu vou deixar aqui no card na descrição se você quiser assistir. E você, me conta aí, você é do time do brilho ou do time do piso fosco? Eu quero ver aqui qual é o time que ganha aqui dessa comunidade pedrada. Último ponto aqui. Qualquer coisa que não faça parte e que não tenha sentido para o seu cliente não deve ser utilizado. Para a gente encerrar esse vídeo com chave de ouro, esse ensinamento é o que eu mais acho importante de todos que eu queria deixar para você nesse assunto. O que deixa uma casa brega mesmo, mais brega do que qualquer outra dessas coisas que a gente falou ou qualquer outra coisa que a gente nem tenha falado que você pode ter deixado aqui no comentário. O que deixa uma casa brega é essa casa não ter a ver com a história, com a vida das pessoas que vão morar ali, que vão usar aquele espaço. Aquele negócio de usar só porque tá na moda, só porque todo mundo usa, ou só porque você sempre usa nos seus projetos. Gente, chega de fazer isso, sabe? A gente, como comunidade de arquitetos, de engenheiros, de construtores, a gente está aqui para mudar essa visão do mercado, a gente está aqui para servir os nossos clientes. E o seu maior esforço ele deve estar sempre em conseguir extrair do seu cliente aquilo que ele realmente sonha, aquilo, por exemplo, que ele deseja para a casa dele, que no final ele realmente possa se reconhecer ali, se sentir bem estando ali e sem deixar de respeitar, inclusive, o orçamento que ele tem para fazer. Eu e o Alex, a gente pôde experimentar esses tempos, o que é ter uma casa que não representa, o que não reflete ali a realidade da nossa família. A gente fez o projeto da nossa casa, que estava pronto, com todos os complementares, com tudo a ponto de bala. A gente estava começando a construir ali, fazendo a parte de movimentação de terra, fundação. Só que a gente não conseguia se imaginar morando lá. Então a gente decidiu começar do zero, começar a fazer outro projeto. E, inclusive, eu vou deixar aqui o vídeo em que eu conto em detalhes, essa história, para que vocês possam entender um pouquinho. E de verdade, a gente não pode economizar esforços em fazer uma casa com a cara dos nossos clientes, com o DNA, algo que seja verdadeiramente parte e reflexo daquelas pessoas que vão usar daquele espaço. E agora eu quero saber o que você achou desses itens, qual dele que você acha o mais brega de todos, qual dele que você não acha brega, que você não concorda. Eu também quero saber se você concorda ou discorda, e a sua opinião ela é muito importante para a gente conseguir ter essa interação aqui dentro. E eu espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado. A gente tem feito esses materiais aqui, esses conteúdos com muito carinho, pensando em passar um pouco daquilo que a gente vive no nosso dia a dia, com projetos, com obras. E se isso fez sentido para
você aproveita, já deixa aí o seu like, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para que você não perca os próximos conteúdos. Toda semana tem conteúdo novo, a gente se vê no próximo vídeo. Bora!